A população mundial ultrapassa os 8 bilhões de habitantes, com um crescimento de cerca de 80 milhões de pessoas por ano, de acordo com o último relatório das Nações Unidas. Mas você sabe quais são os 10 países mais populosos da Terra e a tendência futura? Se não, se liga aí que eu vou te mostrar isso agora. Etiópia. Com quase 133 milhões de habitantes, a Etiópia aponta na 10ª posição, que recentemente pertencia ao México. Esse país tem uma rica herança cultural e histórica, sendo um dos primeiros países a adotar o cristianismo e mantém uma longa história de independência e resistência ao colonialismo. Atualmente é uma das economias de crescimento mais rápido da África, com setores em expansão como agricultura, manufatura e serviços. Está investindo em infraestrutura e industrialização, mas tem enfrentado problemas como erosão do solo, desmatamento e gestão de água, além de severos conflitos no norte. Atualmente, compõe 1,65% da população da Terra e no último ano, ela aumentou em 2,65%. Embora a taxa de natalidade esteja diminuindo gradativamente, ainda está entre os 30 com maiores taxas de fertilidade, com uma média de 4 filhos por mulher. Rússia. Com aproximadamente 143 milhões de habitantes, essa é a maior nação do mundo, mas apenas a 9ª em população. A Rússia tem uma longa história imperial e soviética e desempenha um papel significativo na geopolítica global. Membro do BRICS, o país é rico em recursos naturais, especialmente petróleo e gás. No entanto, a nação enfrenta sanções e alguns problemas econômicos internos devido a conflitos que você certamente tem acompanhado. Atualmente, compõe 1,81% da população mundial e no último ano ela reduziu em 0,43%, uma vez que sua taxa de natalidade está em declínio, devido à população envelhecida. A média de filhos por mulher no país é de apenas 1,5, e esse valor é abaixo da taxa necessária para a reposição populacional, que é de 2,1. Bangladesh. Parte da Índia Britânica até 1947 e do Paquistão até 1971, o Bangladesh tem uma economia em expansão e uma rica herança cultural. Atualmente conta com 176 milhões de habitantes, ficando na 8ª posição. No último ano, ela aumentou em 1,22% e hoje representa 2,17% da população mundial. Embora seja 115 vezes menor que a Rússia em área, possui uma população maior. Em rápido crescimento, especialmente no setor têxtil, o país está avançando em infraestrutura e em desenvolvimento social, mas ainda enfrenta diversos desafios, como intolerância religiosa, problemas étnicos, superpopulação, inundações, ciclones e degradação ambiental. A gestão de desastres naturais é uma preocupação crucial. Sua taxa de natalidade está diminuindo, mas ainda conta com uma taxa de fertilidade de 2,1 filhos por mulher, o que é suficiente para manter sua população estável. Brasil. Com 212 milhões de habitantes, o Brasil aponta atualmente na 7ª posição. Mas até poucos anos atrás era o 5º mais populoso, porém foi ultrapassado por outros países. Hoje, a população brasileira representa 2,65% da população mundial e no último ano cresceu apenas 0,41%. Isso indica que nos próximos anos ela deverá deixar de crescer e entrará em declínio. Hoje, a taxa de fertilidade é baixa e continua diminuindo, com uma média de apenas 1,73 filho por mulher. Segundo membro do BRICS aqui nessa lista, o país possui uma economia diversificada, com setores fortes em agricultura, mineração e serviços, sendo atualmente a 8ª maior economia do mundo, se apresentando como um dos principais mercados emergentes do planeta. Nigéria. Com 232 milhões de habitantes, a Nigéria é a 6ª nação mais populosa do mundo e a mais populosa da África, além de ser a maior economia do continente. Com uma rica diversidade étnica e religiosa, a Nigéria tem uma economia rica em recursos naturais, mas enfrenta desafios relacionados à estabilidade política e o desenvolvimento. É membro da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, e sua economia é baseada principalmente no petróleo, mas busca uma diversificação econômica como uma prioridade para o futuro.
Hoje, sua população representa 2,91% da população mundial, ou seja, há mais nigerianos no mundo do que brasileiros. No último ano, ela cresceu em 2,1% e está entre os 20 países com as maiores taxas de fertilidade do planeta, com a média de 4,67 filhos por mulher. Paquistão. Na quinta posição temos o Paquistão, com incríveis 251 milhões de habitantes, o que corresponde a 3,14% da população mundial, e no último ano ela cresceu em 1,52%. A nação, situada no sul da Ásia, nasceu após a divisão da Índia Britânica em 1947, quando conquistou independência. O país tem uma história marcada por instabilidade política e sérios conflitos com a Índia, causados principalmente pela luta pelo controle da Caxemira. Possui uma alta taxa de natalidade, com uma média de 3,57 filhos por mulher. Indonésia. Na quarta posição temos a Indonésia, com 283 milhões de habitantes. Essa é uma nação rica em diversidade cultural e é o maior país muçulmano em termos de população. Desde a sua independência dos Países Baixos em 1945, o país tem buscado estabilidade e crescimento econômico. Enfrenta desafios como desmatamento, poluição e vulnerabilidade a desastres naturais, como terremotos e erupções vulcânicas. Não é à toa que estão construindo uma nova capital. Hoje, sua população representa 3,54% da população mundial e, no último ano, ela cresceu em 0,82%. A taxa de natalidade tem diminuído gradualmente, mas ainda é relativamente alta em comparação com muitos países desenvolvidos, com uma média de 2,04 filhos por mulher. Estados Unidos. Com a população de 345 milhões de habitantes, os Estados Unidos estão na terceira posição das nações mais populosas do mundo. Hoje, o país abriga 4,32% da população do planeta e no último ano ela cresceu em 0,57%. O país tem a maior economia da Terra, com uma forte presença em tecnologia, finanças, indústrias e serviços, sendo o único membro da OTAN nessa lista. Sua taxa de natalidade também está em declínio, refletindo tendências de menor crescimento populacional e em um envelhecimento da população. Hoje, a taxa de fertilidade no país é de apenas 1,84 filho por mulher. China. Em segundo lugar, temos a mudança mais significativa e importante da história nessa questão. A China, que por séculos foi a nação mais populosa do mundo, finalmente deixou de ser. Hoje, conta com 1 bilhão e 419 milhões de habitantes, o que representa 17,7% da população mundial. Mas no último ano, ela teve uma queda de 0,23% e deve ser maior daqui para frente. O declínio do aumento da população chinesa é reflexo da política do filho único adotada em 1979 e que perdurou até 2016. Com uma rica história que remonta a milhares de anos, a China teve uma longa série de dinastias seguidas pela Revolução Comunista que estabeleceu a República Popular da China em 1949. Desde então, o país passou por uma rápida industrialização e urbanização. Hoje é a segunda maior economia global, conhecida por seu vasto setor industrial, em particular na manufatura e tecnologia, sendo também outro membro do BRICS. E hoje, a taxa de natalidade continua diminuindo. Cada mulher tem uma média de 1,6 filho. Índia. Em 2023, a Índia tornou-se a nação mais populosa da Terra, contando com 1 bilhão e 450 milhões de habitantes, o que representa 18,12% da população da Terra, e no último ano ela cresceu em 0,89%. A maior nação hindu do mundo tem uma rica herança cultural e histórica. Após a independência do Reino Unido em 1947, o país se tornou uma república democrática e tem experimentado um crescimento econômico acelerado nas últimas décadas, sendo hoje a quinta maior economia do mundo e destaca-se em setores como tecnologia da informação, serviços e agricultura. Também é um membro do BRICS. A Índia é vulnerável a desastres naturais, como inundações, ciclones e terremotos. Além disso, também enfrenta problemas étnicos e religiosos, principalmente entre hindus e muçulmanos. Sua taxa de natalidade é alta, mas está começando a diminuir, com o aumento da urbanização e das mudanças sociais. Hoje, a taxa de fertilidade é de 2,28 filhos por mulher.
Finalizando essa lista, podemos observar que os países da África apresentam atualmente um alto crescimento populacional e até o final do século devem ser maioria no top 10. Atualmente essa lista conta apenas com um país da OTAN, um da OPEP e 4 do BRICS. Esses 4 juntos correspondem a 40,3% da população atual do planeta. Mas e aí, você já sabia das atualizações dessa lista nos últimos anos? Comenta aí! E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero mesmo que você tenha gostado, e por hoje é só, até a próxima, um grande abraço, valeu e é nóis, fui!